Eu recebo aqui nos estúdios da TV e Rádio Princesa o deputado estadual Hervásio Bezerra, do MDB, e o prefeito de Princesa, Edinaldo de Melo Garrancho. A gente vai falar sobre o São João fora de época de Princesa e a parceria do deputado com a prefeitura. Deputado, seja bem-vindo à República de Princesa, uma terra que o senhor conhece muito bem. Prazer em tê-lo aqui, deputado. Vocês não imaginam a minha alegria, a minha satisfação em vir sempre a Princesa. Essa terra que me acolhe com tanto carinho, com tanto respeito e que tem sido extremamente importante e decisiva em todas as minhas campanhas. Portanto, algumas intempéries, mas venceu o bem. Tivemos uma grande festa ontem, vamos ter outra maior hoje, com toda certeza. Muito embora, com as informações que foram repassadas, nós temos que convir que influenciou ontem e vai influenciar hoje, porque as redes sociais ela têm um poder muito forte, mas o que fica encravado sempre ali é a primeira informação. Mas mesmo assim, Princesa tem um espírito extremamente festivo. Eu nunca estive numa festa que não tenha sido grandiosa, mas parabenizar a Garrancha, a toda a sua equipe jurídica, que conseguiu em tempo recorde reverter uma situação que seria decepção para ele enquanto administrador, para todo o seu secretariado e principalmente para os nossos amigos aqui de Princesa Isabel. E é uma festa que não é apenas para o pessoal de Princesa, é uma festa regional. Aqui se recebe pessoas de várias cidades da Serra do Teixeira e todas estavam extremamente tristes. A grande notícia é que eles conseguiram reverter e, logicamente, o povo gosta de festa, o povo gosta de se divertir. Deputado, a gente está praticamente já no período eleitoral, as convenções partidárias estão se aproximando, já a partir de agora, dia 20 de julho, me parece que essa é a data que começam as convenções e vai até 5 de agosto, os partidos começam a organizar suas chapas e aí chega a hora também de falar com a população e dizer o que você fez para justificar os votos que cada deputado vai buscar para a sua reeleição. Primeiro falando do parlamento, da Assembleia Legislativa, a casa que o senhor pertence. O senhor acha que a Assembleia teve um bom desempenho nessa legislatura, cumpriu com o seu papel? Como foi o clima? O que a Assembleia produziu nesses quase 4 anos, deputado? Olha, eu tenho que ser honesto e sincero. A Assembleia, com relação à apresentação de projetos, à votação de matérias, a bancada do governo, que eu fiz parte até bem pouco tempo, dando a governabilidade. Garrancho sabe muito bem o que é isso. Você tem uma Assembleia diversa, e com alguns parlamentares que fazem a oposição odienta, que não é o meu caso, absolutamente. Eu jamais votei, mesmo na oposição, jamais votei ou votarei qualquer matéria de interesse essencial da Paraíba. Isso leia-se até pedido de empréstimos, remanejamentos, suplementações. Eu acho que isso tem que existir porque todo governo faz. Não importa se é o governo federal, estadual e os municipais também. Então a Assembleia teve efetivamente uma grande produção sobre esse aspecto. Mas o que eu sinto muita falta da Assembleia são os embates e os debates entre bancada do governo, entre bancada de situação. A Assembleia hoje está muito restrita a 5 minutos para o deputado do governo, 5 minutos para o deputado de oposição, e isso eu poderia até dizer que a culpa era do presidente Adriano. Mas quando é encerrado, Garrancho, o grande expediente, ou quando é encerrado o pequeno expediente e a ordem do dia, nós teríamos, e tivemos no passado muito isso, o grande expediente, onde o deputado tem um tempo maior, entre 10 e 15 minutos, podendo se alongar um pouco, com a concessão de apartes. A parte dos debates, eu acho que a Assembleia ficou devendo muito à sociedade. Mas, no cômputo geral, a Assembleia cumpriu efetivamente com seu papel. Nós tivemos sessões itinerantes, espalhadas aí por todas as regiões do estado. Pena que nós não tivemos assim uma agenda para colocar também em Princesa, por sua importância, por sua relevância, mas tivemos em outras regiões e foram sessões extremamente importantes, aonde os deputados puderam usar a palavra, apresentar projetos, a Assembleia se instalando em várias regiões do nosso estado. Então, no campo geral, eu diria de forma objetiva que a Assembleia cumpriu sim
com o seu papel. O senhor, deputado, cumpriu com o seu papel como representante, por exemplo, de Princesa, um colégio eleitoral importante, aonde o senhor foi majoritário nas últimas eleições? Quais as parcerias que o senhor celebrou, por exemplo, com a gestão do prefeito Garrancho? Olha, tanto com Ricardo quanto com Garrancho, nós temos feito uma ação efetiva. Inclusive, para você ter uma ideia, o deputado teve, no último período, 5 milhões para destinar de emendas para todos os seus municípios. Eu não podia ser diferente. Pela votação que eu obtive aqui, a correção que Garrancho, que Ricardo tinha comigo, que Garrancho manteve sem retirar uma vírgula, acrescentar um ponto. Então eu não tinha outra coisa para fazer. Eu coloquei agora há pouco 1.700.000. Quer dizer, se brincar, se aproxima muito da metade que um deputado tem. Então veja quantos outros deputados colocaram para os seus municípios. Coloca 300, 400, sai rateando ali. Então, se você recebe o afago, recebe a atenção, eu só posso retribuir no mesmo nível. Então, essa ação eu sempre tenho dito e vou repetir aqui. Se você pegar a população da capital e você fizer ali uma divisão, meu percentual de votos, se você fizer essa proporcionalidade com, 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 com Princesa, você vai ver que ela é infinitamente superior. Daí porque meu filho hoje é prefeito da capital, e isso é aberto no Transparência Brasil, no site da Assembleia também, e no site do governo do estado, que é o governador que libera as nossas emendas. Então, por que não dizer? Eu só coloquei para uma pessoa 400.000. Não é que João Pessoa não precise, mas eu tenho que retribuir à altura. Nós sabemos o quanto é difícil, Garrancho sabe o quanto ele sofre para manter folha, para manter os compromissos em dia, para manter os serviços que são essenciais, de limpeza urbana, a parte de varrição da cidade, de conservação, a zeladoria. Isso é muito caro, Júnior. E Garrancho precisa de muita ajuda, além do governo do estado, que foi, eu sou testemunha disso, um parceiro importante, mas nós não podemos perder de vista também a solidariedade e do presidente da Câmara, para a sorte de muitos prefeitos da Paraíba. O orçamento que ele dispõe lá é extremamente generoso e ele tem sido extremamente diligente e atencioso. Foi com o Ricardo e é da mesma forma com o Garrancho. Gratidão. Você só pode responder com gratidão. O Hugo não poderia ter outro papel, um outro comportamento de ajudar a Garrancho como ele ajudou a Ricardo. Tem que continuar e as necessidades vão aumentando. Daí porque eu me sinto aqui inteiramente à vontade, porque foi assim do meu primeiro dia de mandato até o último. Eu devo muito, mas muito mesmo. É uma dívida que eu não tenho como pagar. Com Princesa Isabel, com todos os munícipes, mas acima de tudo com todas as lideranças. Quando eu falo em Garrancho, eu falo também no corpo de secretários que dão sustentação ao governo, até porque ninguém faz nada só. Garrancho tem consciência disso. Ele tem uma equipe extremamente aguerrida, competente, tem, da mesma forma que Cícero teve em uma pessoa, um vice-prefeito que é solidário, que é presente, é na hora da dor, é na hora da agonia, mas é também na hora da alegria, compartilhando tudo com unidade. Divergência você tem, não há nenhum problema com relação a isso, isso é típico dos seres humanos. Mas o que tem que imperar é o despreendimento, a racionalidade e a responsabilidade com a missão que o povo princesense confiou a Garrancho, a Fábio e também aos secretários e, obviamente, a uma bancada aguerrida, estável e vibrante que apoia todas as matérias encaminhadas pelo prefeito. E até porque ele não encaminha matéria nenhuma para o mal, eles encaminham para o bem dessa cidade. Deputado Hervásio, o grande debate das eleições esse ano, eu tenho andado muito preocupado e eu dizia aqui ao senhor nos bastidores Não se preocupe que não, não se preocupe não. se apequenaram muito no debate. O que que a gente está acompanhando, deputado? É muito debate de quem está com quem, o voto de Beltrano, quem tem mais dinheiro, quem tem a maior bancada, as nominatas dos partidos. Mas o grande debate, eu sinto que ele ainda não está no centro das atenções do noticiário e muitas vezes na fala dos pré-candidatos que aí estão, que é a questão do emprego, da segurança pública,
Vamos falar de um desafio que João Pessoa tem da mobilidade urbana. Vamos falar do nosso desafio aqui na Serra do Teixeira, que nós conversávamos aqui, prefeito Garrancho, com os amigos que estão acompanhando aqui os bastidores, segurança hídrica. Princesa tem um desafio. Nós chegamos a um limite e se nós não cuidarmos da segurança hídrica, a cidade não vai conseguir crescer, porque a população cresceu e o nosso manancial foi feito para outro tempo. Então, e não se constrói um manancial para abastecer uma cidade do tamanho de Princesa da noite para o dia. Esses debates, eu sinto que eles ainda estão fora do debate. Eu tenho me importado, inclusive, deputado Evásio, com essa responsabilidade, focar nesse debate. Eu quero tratar com as lideranças que eu tenho a oportunidade de sentar e conversar, como o senhor, que é deputado estadual, o prefeito Garrancho, que está do meu lado, da grande pauta do povo, que é a pauta do emprego, que é a pauta da segurança pública, que é a pauta da infraestrutura, do fomento da agricultura. Essa pauta, ela ainda não tomou conta desse debate que nós estamos vivenciando agora para as eleições na Paraíba. Na sua opinião, qual é o grande desafio, deputado Evásio, do próximo governador? A gente fala muito que a Paraíba cresceu acima da média nacional, que o governo tem um caixa robusto para investir, enfim, mas aí vem polêmicas que começam a tomar conta do noticiário, como por exemplo a violência lá em Cabedelo, que coloca Cabedelo de uma forma assim degradante para o resto do país, quando a gente vê facções dominando Cabedelo. O senhor, como experiente parlamentar, quais são os desafios que a classe política precisa vencer a partir do próximo mandato, Quando deputado? você faz a pergunta, mas de repente você é generoso, você dá alguns motes assim e dá uma válvula de escape. Cidade nenhuma, ela cresce, se desenvolve, se ela não tiver água, e água de qualidade e energia elétrica, principalmente. Eu acho que o resto é o conjunto de tudo. Eu estou destacando aqui o que é mais importante, o que é indispensável. Ninguém vem investir em Princesa, uma empresa se instalar aqui, Garrancho, se vocês não tiverem ou não oferecerem uma boa água, uma água palatável, tudo tal, em abundância, né? Eles falam numa grande empresa, numa grande indústria, não é para o trivial, para o necessário, não. Para manter o que tem, é pensar na expansão. Água não é retórica, não. Água é vida. Não há como sobreviver sem água. Sem a energia elétrica, que hoje é estabilizada. Então é o grande desafio. E o grande desafio do nosso mandato. O grande desafio do nosso mandato, de colaborar, de ajudar a Garrancha a superar esse problema. Alternativas, eu tenho certeza que ele tem. Ideias, eles têm. O que falta é uma decisão política, nós temos que nos irmanar nesse aspecto e reivindicar, cobrar, não apenas do governo estadual, mas também do governo federal, com a participação de um cara que exerce hoje um cargo de uma relevância muito importante, que é Hugo Mota. Hugo é um nome hoje nacional, a influência, a força que ele tem junto ao governo federal. Então, eu tenho certeza que nós podemos pautar, né, Garrancho, e conversar com Hugo Mota e com o governo central e darmos juntos, todos juntos, esse grande presente à Princesa Isabel. Deputado, eu tô. E outra coisa, Pois viu, não. Júnior? Você fala emprego, renda, as pautas que devem ser discutidas. Nós temos que entender que a campanha ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento, na pré-campanha, é a busca dos pré-candidatos, não são candidatos ainda, de apoios. Apoio de prefeito, quando não tem apoio do prefeito, tem da segunda força e por aí vai. Agora, essa sua preocupação, você fique, como diria Maranhão, muito tranquilo, porque a segunda parte da campanha, se você observar, Garrancho, parar um pouco, ver, tem debate da Band, tem debate da Correio, tem debate da TV Master, tem debate em Campina Grande, tem debate até em algumas cidades do interior. Então, os pré-candidatos a governador e a senador, eles vão ter uma agenda enorme, praticamente toda a campanha participando do debate. E eu acho que alguns exemplos que ficaram onde Collor destruiu Lula em um debate, em debate não pode não eleger ninguém, agora derrota.
Derrota. Isso é provado e comprovado. E tivemos o debate entre Collor naquela época com Lula, Lula extremamente cansado, Garrancho, e Collor bem descansadinho, deitou e rolou, Lula perdeu a campanha ali. Tivemos outro fato assim histórico, até na Paraíba, que foi Roberto Paulino. A esposa sofreu um acidente, ele estava muito abalado emocionalmente e, no erro estratégico, decidiu ir para o debate. E nesse debate ele se ouve, não dentro da média, abaixo da média, até pelo abalo psicológico que ele estava enfrentando no momento, e aquilo influenciou na sua derrota. Ele estava, eu acho que foi contra Cássio, eu acho, na primeira eleição de Cássio, quando Roberto sucedeu o Maranhão, assumiu o governo, estava encostando muito em Cássio, que começou disparado nas pesquisas, e esse debate foi fatídico assim para a derrota de Roberto Paulino. Não apenas eu digo isso, mas toda a mídia, toda a imprensa paraibana, principalmente estudiosos de assuntos desse tipo. Então, o que é que eu quero dizer? É que nós vamos ter debates em praticamente, aí se você, como eu ia dizendo, se você, não é o dia do debate, você tem que no dia anterior, Garrancho, você se preparar com a sua equipe e você, acima de tudo, descansar. Porque se você estiver cansado, a mente complica e você não tem a agilidade necessária e participar de um confronto direto que tem tudo a ver com qualquer campanha, ou melhor, com o sucesso de qualquer campanha, ou insucesso, obviamente. Deputado, eu estou focando muito nessa questão da sua agenda aqui na região da Serra do Teixeira. O senhor está cumprindo a agenda ao lado do prefeito Garrancho, mas eu observei que aqui na fala o senhor rasgou elogios ao deputado federal Hugo Mota. E não é só porque o Hugo é o parceiro do prefeito Garrancho. O que se discute é que, nos bastidores, o senhor é um dos nomes que defende uma aliança para o segundo voto do Senado para Nabor Vanderlei, que é pai de Hugo Mota. Aqui mesmo, nesses estúdios, o senhor até que assinou em um certo momento uma reaproximação com o ex-governador João, mas me parece que o que a imprensa tem cogitado tende a se cumprir, ou seja, o seu filho, o prefeito Léo Bezerra, poderá anunciar apoio a Nabor Vanderlei, o segundo voto para o Senado. Como é que o senhor avalia esse noticiário de bastidor? Essa é uma tendência natural da sua família, não só do senhor, do seu filho Léo, do seu irmão também Odon, que é vereador na capital, o apoio a Nabor? Olha, eu estou deixando o que eu tinha para falar. A esse respeito eu já falei. Já esgotei a pauta. Eu estou aguardando, ou nós estamos aguardando, tão somente a decisão de Léo. Ele está ouvindo, e pode ter certeza que eu estou dizendo a expressão da verdade. Ele tem conversado muito com a sua bancada de sustentação, como o Garrancho sabe, que é indispensável isso. Você, tudo bem, você pode, o líder, ele tem que liderar. Só, olha, eu acho que o melhor caminho é esse aqui. Mas antes disso, ele tem que ouvir. Eu duvido que Garrancho chegue, até porque ele foi vereador por muito tempo, foi presidente da Câmara, ele sabe como é que funciona. Vereador é bicho muito melindroso. Então, o Léo tem que ter muita cautela com relação a isso. Eu confio muito na habilidade dele. Eu lhe digo com toda franqueza, não é uma decisão tão fácil como possa se imaginar, mas já passou a Copa do Mundo, felizmente um insucesso do Brasil. Só São João, e acho que é o último da Paraíba, é em Princesa, né? Então, depois do São João de Princesa, que é o último, a pauta está completamente aberta para que Léo anuncie à Paraíba quem será o escolhido, que receberá o seu apoio, o apoio do maior colégio eleitoral do Estado, que com toda certeza vai ter uma influência muito grande daquele que for ungido a ser o candidato do nosso grupo na capital. Isso pesará muito do seu ponto de vista eleitoral e pode influenciar, e vai influenciar com toda certeza, no resultado das urnas. Eu estou aguardando que Léo tome a decisão, tudo que eu tinha para falar eu já falei, e em respeito à decisão, repito, não é fácil, mas o líder tem que decidir e Léo vai decidir sim, com toda franqueza, com toda certeza. Prefeito Garrancho, como é que o senhor recebe a- as falas aqui do seu parceiro, o deputado estadual Hervásio, e uma celebração importante, as festividades do município de Princesa, o comércio celebrando, pousadas, hotéis lotados, está até difícil a gente se mexer na cidade com tanta gente, é um momento bom, não é, para a economia local. Princesa, como vou pegar um gancho aqui,
do deputado Evásio, a gente está fechando esse ciclo junino, tendo Princesa como protagonista desse momento. Seja bem-vindo aos estúdios da TV e Rádio Princesa, prefeito Garrancho. Muito obrigado, Júnior. Cumprimentar e receber Evásio, nosso deputado estadual, é sempre motivo de satisfação e de muito orgulho, não só para mim, que estou prefeito, claro, assim como toda a nossa bancada de vereadores, assim como também o nosso ex-prefeito Ricardo, nosso líder, e também meu vice-prefeito Fábio, que acabou de sair para um outro compromisso, e dizer que as portas de Princesa Isabel vão estar sempre abertas para o nosso deputado. Ele sabe da nossa firmeza, do nosso compromisso, né, que vem firmado aí de longas datas, e quando tive a oportunidade de estar em João Pessoa, ainda na época era João Azevedo governador, e estava presente João, assim como também nosso deputado federal Hugo, na presença de nosso deputado Evásio, João, quando o Ricardo fez a escolha, né, decidiu quem seria o candidato, e João aproveitou o ensejo para perguntar se seria possível eu tomar um posicionamento e se eu continuaria com um compromisso de apoiar o grupo, né? E eu, claro, disse já de imediato que tinha um compromisso com o governo, que eu não mudaria por nada, ainda que houvesse algumas mudanças, o compromisso que eu estava firmando lá seria o compromisso que eu ia seguir. E aqui está a resposta. Evásio sabe do que eu estou falando, a Paraíba sabe do nosso compromisso, sabe da nossa verdade, da nossa retidão com o governo, com o Hugo, assim como também com o Evásio, independentemente do lugar que ele esteja. O nosso compromisso é com o Evásio, nada nem ninguém vai mudar esse compromisso. Então, isso é uma questão de lealdade, é uma questão de respeito, até porque a gente precisa reconhecer todos os feitos que o deputado Evásio já fez por Princesa e vem fazendo. Na gestão do ex-prefeito Ricardo, Evásio teve uma importância muito grande durante toda a sua gestão, aonde temos diversas obras hoje já concluídas, né, graças às emendas que o deputado Evásio sempre colocou à Princesa, como ele bem falou. São emendas que, se fosse para ele destinar, daria para ele destinar aí no valor de R$ 300 mil para inúmeras outras cidades, né? Mas sempre tivemos o privilégio, graças a Deus, de receber essas emendas de Evásio, como ele bem falou ainda há pouco, uma emenda colocada de 1.700.000, isso para a gente dá um fôlego muito grande. É uma cidade que vem se desenvolvendo a cada dia, e uma emenda no valor de R$ 700 mil dá para a gente resolver bastante coisa. Nós temos aí o deputado federal Hugo Mota, que abraça não só a Princesa Isabel, mas a Serra do Teixeira, e vem fazendo com que a gente possa transformar Princesa num verdadeiro canteiro de obras. Então, para a gente é motivo de agradecimento, é motivo de satisfação poder receber Evásio. Estamos aqui celebrando hoje, na verdade, o São João fora de época, como todo mundo sabe, e eu acho, como o Júnior também disse, é a última festa, eu acho que do São João fora de época, é para fechar com chave de ouro e também encerrar e ao mesmo tempo abrindo já praticamente a política paraibana. Nós estamos num ano de eleição para governo do estado, é um ano mais do que importante, onde eu acho que todas as pessoas precisam se policiar para que eles possam observar verdadeiramente quais são os compromissos dos verdadeiros políticos, para que você possa tomar uma decisão de forma pensada, de forma correta, porque o voto errado ele tem consequência, né? E essa consequência ela não é só para quem está votando, é uma consequência que vem a nível de Paraíba, né? Não é uma eleição local de prefeito municipal, isso é uma eleição que ela é a nível de Paraíba. Então, assim, eu espero em Deus que seja uma eleição tranquila, calma, que seja uma eleição em paz, primeiramente, porque é isso que a gente precisa, e principalmente com respeito de ambas as partes. Que sejam debates, mas que sejam debates de verdadeiras, eh, de verdadeiras palavras, aonde você está levando ao conhecimento das pessoas e da Paraíba tudo aquilo que de fato vocês almejam, ou eles almejam fazer. A Paraíba ela precisa de pessoas que realmente tenham esse compromisso e que tenham seriedade. Quando você coloca o nome à disposição para você disputar uma campanha de governo, você precisa saber o tamanho do compromisso que você está enfrentando.
Então, tenho certeza, respeitando a todos os demais candidatos, tenho certeza que são pessoas que têm compromisso, que têm responsabilidade, que têm um conhecimento da Paraíba e que sabem o que realmente a Paraíba precisa, né? Então, eu espero em Deus que esse debate de grandes políticos, de grandes homens, possam sair promessas e que sejam cumpridas ao longo dos tempos e que aquele que for mais preparado, aquele que tiver melhores propostas para o povo da Paraíba, que assim seja aceito por toda a população, por toda a Paraíba, e que a gente possa estar, se Deus quiser, fazendo uma campanha com dignidade, com respeito à altura do povo da Paraíba, que é isso que a gente precisa. Não existe outro caminho que não seja o respeito entre os demais candidatos, principalmente quando houver um debate, que eu acho que é a parte mais importante. O público hoje ele não quer presenciar uma briga de candidatos. Eles querem ouvir propostas, projetos, para que assim eles possam entender que realmente a Paraíba vai escolher alguém que vai verdadeiramente valorizar o nosso povo e fazer com que a Paraíba ela continue crescendo. Prefeito Garrancho, nós estamos no momento festivo. São João fora de época, atrações nacionais, o senhor está recebendo amigos, convidados. Sim. O deputado Evásio está aqui voltando a Princesa para cumprir a agenda ao seu lado, vai ficar 2 dias aqui celebrando São João. Enfim, me fale da expectativa do São João. Eu vi que o senhor, antes de vir aqui para o estúdio, estava visitando o palco, vendo os ajustes finais, enfim. O que é que o senhor tem acompanhado, conversado com empresários, o comércio? Como é que está a rede hoteleira, o público que a prefeitura espera receber, a organização do evento, a grade de programação? E no meio de tudo isso, vai nesse tempero aí, e em certo momento a festa foi suspensa, depois a justiça entendeu que a festa deveria acontecer, enfim. Vamos tratar desse clima junino que Princesa está vivenciando esse ano, um ano que, como você bem pontua, prefeito, é um ano atípico, porque é um ano eleitoral, É e verdade. aí É um ano quente, é um né? ano quente. Então, Júnior, falar de festas de princesa é falar de alegria, né? É falar de um povo festivo, falar de uma cidade que ela é uma cidade referência para as demais cidades, é uma cidade polo, e é um povo hospitaleiro, um povo que recebe, que abraça todos ao mesmo tempo. Então, as festas de princesa, elas são festas que deixam aí, na verdade, sempre um desejo de quem participa voltar novamente, né? Então, não poderia ser diferente esse ano. Nós sabemos que fazer festa aos tempos de hoje é preciso você ter essa responsabilidade, é preciso você ter um compromisso, né? Primeiro com a sociedade, primeiro com todos os funcionários, e aí é onde entra a parte de toda essa situação que foi ocasionada em Princesa. Eu acho que é de direito da oposição fiscalizar, é de direito delas fazerem denúncias, mas é também importante que essas denúncias elas possam ser apuradas da melhor forma possível. Eu respeito demais o posicionamento do Ministério Público, jamais eu vou contestar de forma alguma, isso é uma questão de respeito. Eu acredito que justiça foi feita para ser cumprida. Então, diante de todas as normas, desde o momento que o São João de Princesa foi cancelado, todas as festividades do município de Princesa Isabel, das comunidades e de sítios vizinhos, também foram canceladas. Nós seguimos e fizemos rigorosamente como foi determinado pelo nosso promotor, Dr. Rafael, assim como também pelo juiz da comarca de Água Branca, Dr. Matheus. Então, isso é uma questão de respeito, é uma questão de entender que a gente precisava fazer com que tudo aquilo que eles determinaram a gente pudesse cumprir. Então, graças a Deus foi cumprido, mas claro, sabíamos que a gente tem esse direito, assim como qualquer outra prefeitura, assim como qualquer pessoa, tem um direito de recorrer na justiça, e foi dessa forma que nós fizemos, claro, respeitando a todas as demais autoridades, e graças a Deus tivemos a satisfação, né, de poder fazer com que esse evento possa se realizar. Então, tenho certeza absoluta que será uma festa maravilhosa, onde será mais um recorde de público. E a grande preocupação, Júnior, é que eu também sou comerciante, né? E entendo e sei a tamanha necessidade dessa festa acontecer. Você, como presidente da CDL, você sabe o prejuízo que ela poderia causar
caso essas festas não acontecessem. Olha só, nós temos um comércio aquecido, isso é fato. Nós temos pessoas que saem para fazer compras em São Paulo. Então, todas essas pessoas elas vão ter uma despesa, né, para ir até São Paulo, para voltar com comida, com dormida, com bebida, e ainda vão pagar impostos, que é o mínimo que pode acontecer. Então você vai a São Paulo se preparando, sabendo que ia acontecer essas festividades, e aí vocês fizeram, os nossos empresários e comerciantes fizeram diversas compras. Em uma situação como essa, a festa não acontecendo, como era que esses comerciantes eles iriam vender? E quem comprou, se ele tiver usado seu capital de giro, ele vai ficar descapitalizado. Ele vai ficar com a mercadoria, mas ele vai ficar descapitalizado. Uma hora ou outra, eles vão ter que se apertar, porque outros compromissos vão chegando. Então, isso quer dizer, isso para o comerciante é uma das piores situações. E aí, onde veio para mim a insatisfação e a tristeza quando fiquei sabendo e fui pego de surpresa que o evento não aconteceria. Então, Júnior, eu tenho certeza absoluta que você, como empresário, como diretor da Rádio Princesa Isabel, como presidente da CDL, você há de convir comigo, de entender que realmente existiria uma necessidade dessa festa acontecer. Então, eu quero ser solícito e quero dizer a todos os comerciantes de Princesa que enquanto eu estiver prefeito de Princesa Isabel, eu vou estar sempre à disposição, não só de toda a população, mas, claro, ao lado de todos os comerciantes. Eu sei da importância que é você fomentar a economia local e sei o quanto é bom o dono do seu comércio saber que você está fazendo um mês bom, que no final do mês você vai poder cumprir com todos os seus compromissos, pagar impostos, poder pagar funcionários, muita gente que tem lojas que o ponto é alugado e tantas outras coisas. E que no final de tudo isso vai sobrar alguma coisa para você fazer uma reserva, cumprir com algum compromisso e já guardar ali um capitalzinho de giro para esperar uma outra oportunidade. Ou melhor, ou que o comércio, infelizmente, dê uma baixada. Isso faz parte, isso é natural. Sabemos nós, como você bem sabe, que mês, quando tem a virada do ano ali, o dia 1º de dezembro até o dia 31, é um mês maravilhoso. Quando a gente vira para o dia 1º de janeiro, você sabe, inclusive, nós deixamos o sorteio da CDL justamente para que a gente pudesse estar fomentando o comércio local, deixando o sorteio, que era para dia 31 de dezembro, para a gente fazer em abril. Por quê? Porque a gente sabia que os prêmios que estão à disposição para que as pessoas que comprem no comércio local possam participar desse sorteio e que eles possam, na verdade, fomentar a economia local, possam se empenhar, comprar mais e que esses meses que eram os mais fracos possam se tornar também um mês tão bom quanto o mês de dezembro. Sabemos que é difícil, porque todo mundo faz compromisso ali no mês de dezembro, então quando chegar ali em janeiro, você já está, na verdade, pagando os compromissos, principalmente o cartão de crédito, que foram das compras de dezembro. Mas é preciso a gente pensar dessa forma, e foi dessa forma que a Prefeitura de Princesa Isabel, junto com todos os demais colegas prefeitos, a gente não pode esquecer dos prefeitos da cidade vizinha, assim como o prefeito Dr. Messias, Juliano Matuto, prefeito Coco da cidade de Tavares, a prefeita Solange de Juru, quando abraçaram esse projeto da CDL, todo mundo uniu forças e graças a essas parcerias é que realmente dá certo. Então a gente não pode esquecer desses parceiros e saber que essa festa vai acontecer é motivo de agradecimento, claro, primeiramente a Deus, né? E aos parceiros, porque essa festa, se a gente não tivesse parcerias, né, emendas, recursos federais, a gente não conseguiria concluir. Eu jamais faria uma festa, se eu dizia lá atrás, quando eu estava candidato, que eu jamais faria uma festa se a gente não tivesse num momento de condição. Então, é aí onde entra justamente, né, a infelicidade que eu tive, né, de algumas pessoas dizerem que eu estava deixando de pagar entre 4 e 5 meses de funcionário do Hospital Regional para efetuar um São João e que seria uma irresponsabilidade da minha parte. E aí onde eu posso dizer que eu jamais faria isso, mesmo sabendo que os recursos são federais, eu jamais faria uma festa se eu soubesse que eu tivesse qualquer outro compromisso entre 2, 3, 4 ou 5 meses de salário atrasado, eu jamais teria essa coragem. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu respeito demais o meu pai
e pela honra dele, eu jamais faria ou vou fazer qualquer tipo de compromisso que não seja aquele que é para beneficiar a sociedade, a população de Princesa e principalmente o funcionalismo público, independentemente que seja ele concursado, que seja ele contratado, comissionados ou cooperados. Isso é um compromisso que eu tenho e eu jamais vou abrir mão. Eu respeito o posicionamento de qualquer pessoa, seja ele eleitor nosso ou seja ele adversário. Mas eu tenho certeza do que eu estou falando e os números estão aí, que foi aí justamente onde nós levamos, né, ao conhecimento da sociedade e foi justamente com esses argumentos e comprovantes que nós tivemos, graças a Deus, o reconhecimento e por isso que nós estamos fazendo a festa diante de todas essas ações e diante de todos os comprovantes de pagamentos que nós fizemos para que a gente pudesse comprovar que não existe essa demanda de pagamentos. Graças a Deus, nós sabemos do compromisso que é e eu não mudaria e eu não vou mudar se não for para que seja para melhor, para que seja para a gente melhorar a vida do povo de Princesa Isabel e principalmente dos nossos funcionários. Prefeito Garrancho, muito obrigado pela entrevista, o convite aí para a população que nos acompanha agora pela rádio, ou nos assiste agora nas redes sociais, para marcar presença e vamos celebrar o São João fora de época de Princesa, com grandes atrações. Eu me lembro um aqui que está todo mundo badalando aí, que é o tal do Rei Vaqueiro. O Rei Vaqueiro é um arrastão de público, e para quem gosta do forró autêntico, da vaquejada, do forró sofrência, o Rei Vaqueiro promete um grande show e, claro, banda Cascavel, que é do meu tempo, do meu tempo, Cascavel, do saudoso Roberto Osório, que Deus o tenha, que foi fundador da Cascavel, e outras bandas. A gente tem forró para a turma jovem, forró para a turma do meu tempo, do Dievásio. A gente vai aproveitar esse São João. O senhor fique aí à vontade para convidar agora o povo da Paraíba para o nosso São João fora de época, prefeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? A verdade é que é essa. Então, assim, eu quero agradecer primeiramente aos colegas prefeitos, né, por todos os convites que em suas festas, assim, me convidaram e eu tive a honra de participar. Eu posso dizer de quase todas aquelas que eu não consegui. Eu até peço desculpa aos colegas prefeitos, mas dei o meu melhor e fiz o possível para que eu pudesse ir a cada uma delas. Então, o convite foi feito extensivo a cada um dos colegas prefeitos. Eu espero que eles possam vir para participar dessa festa junto com o povo de Princesa Isabel, para que essa festa ela possa ser mais abrilhantada ainda, né, com a presença dos colegas prefeitos e convidar a toda a população de Princesa Isabel, principalmente da Serra do Teixeira, da cidade vizinha aqui do Piancó, ou melhor, do Vale do Piancó, assim como também do nosso Pernambuco, que é aqui vizinho, né, que é da sua amada Serra Talhada, e dizer que não vão se arrepender, porque o São João de Princesa, ele sempre tem um gostinho a mais e sempre vai deixar uma vontade de quero mais. Então, os shows que nós temos são shows, eu acredito, que os shows mais que atualizados, o show de Rei Vaqueiro é um show que vem arrastando multidão. Eu tive a oportunidade de ir ao show dele em Água Branca e o show dele lá foi magnífico. A Água Branca ficou pequena para o público que ela tinha. Então tenho certeza que ele está levando esse público em todas as cidades que ele está passando. E temos também, né, como você bem falou, a banda Cascavel, que é uma banda aí, eu acredito que de alguns anos atrás, mas acredito que é da sua época, assim como também é da minha, e dá para a gente matar um pouquinho da saudade. E também nós temos Caninana, né, que vai para fazer um grande show, assim como ontem nós também tivemos Fernandinha, assim como também Gleidson Gavião, que são duas atrações maravilhosas, e tenho certeza absoluta que o show que foi ontem, todo o público que foi ontem, eu tenho certeza que pelo público que Rei Vaqueiro está arrastando, eu tenho certeza que todos vão voltar para participar do show de Rei Vaqueiro, que será amanhã. Eu espero em Deus que a gente possa estar todo mundo em paz, com saúde, e que a gente possa ter a certeza que dias melhores virão e que nós vamos continuar com a fé em Deus para que a gente possa estar sempre de cabeça erguida e buscando sempre o melhor para que a nossa cidade ela possa continuar crescendo e se desenvolvendo cada dia mais. Deputado Evásio, sei que você está preparado aí, trouxe uns 2 pares de sapato, porque o forró promete. Obrigado pela entrevista, deputado, um prazer em tê-lo aqui. Princesa lhe recebe mais uma vez de braços abertos. Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês e dizer que a festa de ontem foi esplendorosa.
mas não tenho dúvida que a de hoje será maior, porque notícia boa se espalha rápido. Se imaginava que não ia haver, houve, foi sucesso, então a expectativa é que a de hoje seja maior, muito maior do que a de ontem. Isso é princesa, é a marca de princesa. No mais, dizer que é sempre prazeroso voltar e viver esse clima ameno, esse cidadão, o povo ordeiro, pacato e acolhedor de Princesa Isabel. Vamos todos juntos para mais uma grande festa, encerrar o São João da Paraíba. Obrigado a você que nos acompanhou e vamos viver juntos São João fora de época de princesa.